Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que está mudando o jeito que a gente pensa sobre sucesso, a inteligência emocional. Já parou para pensar por que algumas das pessoas mais geniais que a gente conhece parecem patinar na vida, enquanto outras, que talvez não fossem as mais brilhantes na escola, simplesmente decolam? É sobre isso que a gente vai conversar, explorando essa outra forma de ser inteligente. Vamos começar com essa pergunta que com certeza todo mundo já se fez. Sabe aquele colega de escola que só tirava 10, o gênio da turma, mas que anos depois parece que não chegou onde todo mundo imaginava? E o contrário, aquela pessoa que não era um crânio nos estudos, mas hoje tem um sucesso incrível? Pois é exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar agora. E a resposta para esse mistério está bem aqui, na ideia de que a gente tem duas mentes. De um lado, o famoso QI, a inteligência da lógica, dos números, aquela que a gente sempre tentou medir. E do outro, o QE, a inteligência do coração, que gerencia como a gente se sente e como a gente se relaciona. Eles não são inimigos não, pelo contrário, são parceiros de dança. Então, essa vai ser a nossa jornada nos próximos minutos. A gente vai começar questionando essa ideia de que QI é tudo. Depois, vamos entender o que é, de fato, a inteligência emocional, quebrar ela em partes práticas, ver o impacto disso no mundo real, separar o que é ciência do que é exagero e, no fim, sair daqui com uma visão totalmente nova sobre o que realmente significa ser inteligente. Bora então para a primeira parte. O que é, afinal de contas, essa outra inteligência? E como foi que ela se tornou tão falada? Essa aqui é a definição original, a base de tudo. E o mais legal é que ela não fala sobre ser bonzinho ou sensível. A palavra-chave aqui, gente, é usar. É uma inteligência ativa, a habilidade de ler o mapa das emoções, as nossas e as dos outros, e usar essas informações para tomar decisões melhores. É uma competência, não só um traço de personalidade. E, como a gente pode ver, essa ideia não apareceu do nada, não. Lá nos anos 30 já se falava em inteligência social, mas foi só em 1990 que o conceito ganhou esse nome oficial e, em 1995, com o livro do Daniel Goleman, a coisa explodiu e chegou para todo mundo. Foi uma longa caminhada para chegar até aqui. E tudo isso acontece, claro, dentro da nossa cabeça. Pensa assim, a gente tem um cérebro emocional, o sistema límbico, que é super rápido, instintivo, quase um alarme de incêndio. E a gente tem o cérebro pensante, o neocórtex, que é mais lento, mais analítico. A inteligência emocional é, no fundo, a qualidade da conversa entre esses dois cérebros. É o pensante dizendo para o emocional: opa, calma aí, vamos analisar a situação antes de sair reagindo. Ok, a teoria é interessante, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? A resposta está nesses 4 pilares que transformam essa ideia em algo que a gente pode usar. O Daniel Goleman organizou a inteligência emocional nesses 4 degraus. E olha só como a progressão faz todo sentido. Tudo começa olhando para dentro, o autoconhecimento, entender o que se passa com a gente. Depois, a gente aprende a gerenciar o que descobriu. Só então o foco vai para fora. Primeiro a empatia, que é a antena para entender os outros. E finalmente a sociabilidade, que é usar tudo isso para construir pontes e inspirar as pessoas. E para começar a construir esse primeiro pilar, o autoconhecimento, aqui vai uma ferramenta que parece simples, mas é muito poderosa. Manter um diário de emoções. Anotar o que nos fez bem, o que nos irritou, o que nos deixou para baixo. É como virar um detetive das próprias emoções para descobrir padrões e gatilhos. E essa frase aqui, nossa, ela captura perfeitamente o desafio do segundo pilar, a gestão das emoções. Aristóteles já dizia isso há séculos e mostra que o objetivo não é parar de sentir raiva, é sentir raiva do jeito certo. É a diferença entre uma explosão descontrolada e uma conversa firme e assertiva. Isso é autocontrole em ação. Agora que a gente já sabe o que é e como funciona, vamos para a pergunta de $1 milhão. Por que isso importa tanto no mundo de hoje? E a resposta não vem de um livro de autoajuda, não. Vem de instituições de peso como o Fórum Econômico Mundial. O que eles estão dizendo é que no mundo onde a tecnologia faz cada vez mais coisas, nossas habilidades humanas, como entender e lidar com pessoas, se tornam o nosso maior diferencial. Robôs podem fazer cálculos, mas não conseguem ter empatia. E os números confirmam isso. Pensa só nesse dado. Segundo essa pesquisa, mais da metade do nosso desempenho no trabalho, em qualquer tipo de trabalho, depende da nossa inteligência emocional. É um número realmente impressionante. E as empresas já acordaram para essa realidade. Esse dado mostra que a maioria dos recrutadores hoje valoriza mais um candidato com QI alto do que um com QI nas alturas.
Isso é uma verdadeira revolução na forma como a gente olha para talento e potencial. No fim das contas, o que as fontes nos mostram é que isso é um investimento com retorno garantido. Quando uma empresa ajuda seus funcionários a desenvolverem inteligência emocional, ela não está sendo só legal. Ela está investindo diretamente na própria performance, na inovação e no ambiente onde as pessoas realmente querem estar. Mas com tanta popularidade, é normal surgir aquela dúvida. Isso é tudo ciência comprovada ou tem um pouco de exagero aí no meio? Vamos fazer uma checagem rápida. O principal debate científico está no jeito que a gente mede a inteligência emocional. De um lado, existem os testes de habilidade, que são como uma prova mesmo, te dão um problema emocional e avaliam sua resposta. Do outro, tem os questionários de autoavaliação, que são mais comuns e basicamente perguntam: e aí, de 0 a 10, quão bom você se acha nisso? E aí que mora o problema. As pesquisas mostram que quando a gente se autoavalia, as respostas acabam se misturando muito com traços de personalidade. Por exemplo, uma pessoa extrovertida pode dizer que é ótima em sociabilidade, mas isso é uma habilidade que ela desenvolveu ou é só parte da personalidade dela? É por isso que os cientistas mais céticos questionam se esses testes medem mesmo uma inteligência ou só a nossa percepção sobre nós mesmos. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e chegar à nossa grande conclusão: uma nova forma de enxergar a inteligência. No final dessa análise toda, a grande sacada não é que o QE é melhor que o QI. A verdadeira inteligência não é uma competição entre a cabeça e o coração. É a integração dos dois. É a capacidade de usar a lógica para guiar as emoções e de usar as emoções para dar cor e significado para a nossa lógica. É o yin e o yang da nossa mente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. A vida não pede para a gente escolher entre pensar e sentir. Ela pede para a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A questão é, a gente está conseguindo pensar com os nossos sentimentos? Porque essa talvez seja a forma mais completa e mais humana de ser inteligente.